É muito comum que a automutilação seja um comportamento que apareça para pessoas que estão com um sofrimento psíquico muito forte, um sofrimento intenso. E aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é um pouco intenso e talvez pesado para algumas pessoas, que é a automutilação. É um termo que a gente utiliza de uma maneira geral para representar pessoas que se cortam por algum motivo. Mas como assim se cortam? É exatamente isso que a gente vai entender a partir de agora. Quando a gente olha e automaticamente entende que um corte é algo ruim, que machuca a gente, a automutilação ela é vista de uma forma muito negativa e até difícil de se entender porque alguém faça isso consigo mesmo. Tá, mas por quê? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Normalmente, pessoas que estão com um sofrimento psíquico muito intenso e não conseguem ou não estão conseguindo lidar com esse sofrimento, acabam encontrando outras maneiras de tentar aliviar isso e a automutilação acaba sendo uma resposta para isso. A pessoa tem um sofrimento muito intenso na cabeça dela e aí pode ser qualquer tipo de sofrimento por qualquer tipo de motivo, ela não consegue aliviar isso, ela não consegue colocar isso para fora de uma maneira mais saudável e ela encontra nos cortes, no próprio corpo, uma maneira de aliviar. E de fato alivia, o que é algo extremamente curioso. Ela acaba tirando o foco da dor psíquica e começa a ter que lidar com uma dor física. Para muita gente, a dor física é algo muito mais suportável do que a dor emocional. Apesar dessa prática de fato aliviar um sofrimento emocional de muitas pessoas, ela não é uma prática nada recomendável. Ela não é uma prática nada saudável. Quando a gente tem qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico ou emocional, a ideia é que a gente recorra, que a gente busque ferramentas saudáveis para lidar com esses sofrimentos. E não que a gente utilize de outra ferramenta ou algum comportamento que possa ser mais ou tão prejudicial quanto o sofrimento anterior. Uma outra relação que é muito comum as pessoas fazerem é da automutilação com as tentativas de suicídio, que não é necessariamente uma regra. Muitas pessoas que se cortam justamente para não tentarem suicídio. Como assim? Muitas pessoas estão com um sofrimento psíquico intenso, como eu falei, elas não conseguem lidar com isso, e nesse momento pode aparecer um pensamento, pode surgir uma ideia suicida. Para que isso não aconteça, a pessoa começa a se cortar para tentar aliviar esses pensamentos, o que de fato muitas vezes acontece. Ainda assim, a automutilação não é recomendável. A ideia, como eu disse, é que a gente busque ferramentas mais saudáveis para lidar com esse sofrimento que a gente está passando. Apesar disso, existem sim alguns casos de pessoas que se cortavam, que realizavam automutilação e depois, em algum momento, tentaram suicídio. Isso não é uma regra, talvez a única ou principal relação que a gente vai encontrar entre automutilação e tentativa de suicídio é o sofrimento intenso, porque na absurda maioria dos casos de automutilação existe sim um sofrimento psíquico intenso, assim como na maioria dos casos de tentativa de suicídio. Mas, só para deixar bem frisado para vocês, a automutilação não significa necessariamente tentativa de suicídio ou desejo de suicídio. Nos últimos anos, a automutilação ganhou bastante evidência social por aparecer com mais frequência no público adolescente, em escolas, por exemplo. E apesar da gente entender que esse comportamento não é exclusivo dessa faixa etária, é nessa fase da vida que a gente tem percebido ele com maior ocorrência. Mesmo eu falando tudo isso, tem muita gente que ainda acredita que a automutilação é uma tentativa de chamar atenção, é falta de Deus, é falta de educação, mas na verdade, como eu já falei durante o vídeo, quem pratica automutilação, na verdade é alguém que está sofrendo, alguém que precisa de ajuda, precisa de suporte, precisa de apoio, não de julgamento. E em todos esses casos, a ideia é que a gente auxilie e ofereça ajuda psicológica profissional, para que essa pessoa tenha um espaço para poder cuidar do que ela está sentindo e de todos esses pensamentos ou comportamentos que ela tem tido. Então, se você conhece alguém que praticava ou pratica automutilação, ou até você mesmo, se de repente chegou em algum momento a praticar isso, lembre-se que é possível sim aliviar esses sentimentos, esses pensamentos que você esteja tendo de uma forma mais saudável do que dessa maneira. O ideal é sempre a gente buscar ajuda, porque sozinho muitas vezes é difícil mesmo. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que as informações que eu trouxe possam ter esclarecido um pouquinho sobre automutilação para vocês. Agradeço quem viu o vídeo até aqui e até uma próxima.